O período é de férias escolares, mas os pais e responsáveis já estão pensando na volta às aulas, mais precisamente na compra de materiais escolares. O que preocupa, porém, são os produtos pedidos pelas instituições que podem até mesmo ser abusivos. Afinal, o que as escolas podem ou não exigir na lista dos materiais escolares? Sobre esse assunto, eu converso com o advogado Pedro Saglione. Ei, Pedro, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde, o prazer é todo meu. Pedro, eu já começo te perguntando, né? O que é considerado, então, abuso na lista dos materiais escolares? Veja bem, é, a lista de material escolar, ela tem que cumprir o objetivo da instituição de ensino no sentido de que os materiais solicitados, eles devem atender ao plano pedagógico, ou seja, aquele plano que visa com que a criança na instituição exerça plenamente o seu aprendizado. E a lista de material escolar deve exigir também que os materiais exigidos eles sejam de caráter individual, ou seja, em hipótese alguma, a escola pode exigir algum tipo de bem de uso coletivo, né? É importante lembrar também que a escola não tem o direito de tentar direcionar com que a família do aluno compre algum tipo de material em uma determinada papelaria, nem mesmo direcionar para marcas específicas. Esse tipo de exigência não pode ser realizada. Pedro, nesse sentido, muitas escolas pedem até material de limpeza, né? Ou de uso coletivo, como você falou, incluindo até papel higiênico, né? Então, para deixar claro, essa prática ela é ilegal. Exatamente. Essa prática não é prevista em lei, não pode ser admissível que a escola exija da família dos alunos nenhum tipo de material de uso coletivo. Inclusive, os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, eles fazem uma lista, né, de itens exemplificativos para que essa prática não ocorra, né? Então, vários materiais que não sejam de uso individual e não cumpram o plano pedagógico de instrução do aluno, eles não podem ser exigidos. Então, eu sugiro que, caso a família entenda que a escola está excedendo em seu direito, está pedindo algum material que não tem o viés pedagógico e que não tem o viés individual, como, por exemplo, os materiais administrativos, materiais de limpeza, eu sugiro que a família entre em contato para que amigavelmente converse com a escola ou, na pior das hipóteses, caso essa prática seja mantida, que informe aos órgãos de proteção do consumidor, como o PROCON. Pedro, e qual que é o período, né, que essa lista de materiais ela deve ser divulgada, né? Tem uma certa antecedência aí para os pais e responsáveis se prepararem? Toda escola, para que ela possa exigir determinados itens, ela tem que apresentar um plano pedagógico de execução anual. E, naturalmente, que esse plano, a família ela tem o direito de questionar, como quem exige da escola um esclarecimento, né? Por que aqueles materiais estão sendo solicitados, qual a destinação desses materiais, e isso, naturalmente, tem que ser feito assim que a lista de material é apresentada para a família no início do ano letivo, muito próximo ali da matrícula. E Pedro, caso a escola tenha essa prática, né, os pais eles podem pedir uma taxa para que a própria instituição compre os materiais, caso eles mesmos não queiram ir comprar esses materiais ou não possam ir? Essa prática ela é legal. É possível que a família não possa realizar essa compra e prefira aderir, aceitar a pagar uma taxa para que a escola faça a compra desses materiais. Mas eu ressalto que
não pode, em hipótese alguma, a escola direcionar a compra a uma instituição específica e nem mesmo embutido nessa taxa fazer algum tipo de compra que seja muito fora dos valores praticados no mercado. E os livros, Pedro? Os pais podem pedir que a escola faça feiras de livro, por exemplo, né, para que seja possível reaproveitar os livros de alunos dos anos anteriores? Com o advento da internet, a facilidade de se formar grupos, de coletivamente circular a informação, é muito comum que os próprios pais façam esse tipo de compra entre eles. É muito comum, e a maioria dos pais sabe disso, né, que os livros das crianças que já se formaram naquele período em que seus filhos estão ingressando sejam negociados, mas geralmente essa negociação ela é feita em paralelo, ela não fica a cargo, não é obrigação da escola dar nenhum tipo de destinação aos livros dos alunos que já cumpriram com aquele determinado ano letivo. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, o prazer é todo meu e boa tarde.